Então, o que é que eu quero? Nós fizemos agora, aprovamos uma lei de facção, estamos trabalhando a questão do combate ao crime organizado, por isso eu fui levar para o Trump uma proposta por escrito. Se os Estados Unidos quiser trabalhar junto com o Brasil para combater o narcotráfico e o crime organizado, o Brasil está pronto e preparado. O senhor tem dito que é seu filho que tem que provar que é inocente e que, se ele for culpado, não vai haver privilégios. Mas cabe ao senhor responder pelo governo. Pergunto então ao senhor, que avaliação o senhor faz dessas acusações de corrupção e tráfico de influência na sua gestão? Veja, primeiro, Trali, não tem nenhuma acusação. São ilações tiradas de telefonemas. Eu conheço isso muito bem, porque já vivi isso. O que eu tenho dito? Eu não sou do Ministério Público, eu não sou delegado, eu não sou juiz, eu sou presidente da República e pai do Fábio. Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele terá que pagar como qualquer cidadão brasileiro que cometeu ilícito. Eu não vou afastar delegado da Polícia Federal, eu não vou fazer qualquer movimento para que meu filho seja cobertado se ele tiver erro, como outros já fizeram. Ele sabe o que eu passei, sabe o que a minha filha Maria passou, ele sabe que a Marisa morreu por conta da falsa acusação que foi feita na Lava Jato. Portanto, ele tem obrigação de não ter feito erro. Eu estou muito tranquilo com o presidente da República. Tudo que for preciso fazer no âmbito da polícia e da justiça para apurar será dado toda e qualquer garantia. Esse é o comportamento do presidente da República. Não é do pai do Fábio, é do presidente da República, que tem que olhar para 215 milhões de brasileiros em igualdade de condições. Lula relembrou o jornalista César Tralli, que foi vítima da maior mentira montada para impedir que fosse presidente, a Lava Jato. Os brasileiros não merecem algum tipo de explicação mais robusta diante de tudo isso que a Polícia Federal levantou até agora? Tralli, você é jornalista e você conhece isso melhor do que ninguém. Eu fui vítima disso na Lava Jato, da maior mentira montada neste país para evitar que eu fosse presidente da República. Eu poderia ter feito qualquer coisa para não prestar depoimento. Eu fiz questão de prestar mais de 20 depoimentos. Fiquei 580 dias na cadeia, porque somente eu sabia a verdade. E eu queria provar que a imprensa estava divulgando coisas mentirosas. Que o Moro tinha mentido para a imprensa, que o Deleal tinha mentido para a imprensa. Com meu filho vai acontecer a mesma coisa. Só ele sabe a verdade. Se ele fez erro, ele pagará. Não existe outro jeito. Ele não será protegido por ser meu filho, por ser meu irmão, nada. Sabe? Portanto, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que provar a inocência dele. E eu tenho certeza que ele vai ser inocente. E aproveitou a oportunidade para, de dentro da Rede Globo, criticar o papel da imprensa na construção de um monstro mentiroso chamado Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e cobrou desculpas pelos erros cometidos. Você sabe, como jornalista, que eu fui vítima da maior mentira montada nesse país, que tinha como objetivo não me deixar ser candidato em 2018, tinha como objetivo desmontar a indústria de engenharia desse país e criar uma imagem negativa da Petrobras. Eu coloquei a minha cara e falei, eu vou. Eu poderia ter saído do Brasil. Eu decidi, eu vou para a cadeia porque eu quero provar que o Moro é mentiroso, quero provar que o Dallagnol é mentiroso e quero provar que a imprensa um dia vai pedir desculpa. Porque a imprensa brasileira comprou uma mentira, vendeu a mentira e nunca reconheceu que comprou a mentira. Candidato, o jornalismo da Globo cumpriu a sua obrigação de noticiar os fatos durante essa cobertura. É difícil pedir desculpa. A imprensa brasileira sabe que ela produziu um monstro mentiroso chamado Moro, chamado Dallagnol. Eu não esqueço do PowerPoint mentiroso contra mim. Eu não esqueço. Agora, eu me dispus... Candidato, em relação a essa... Me dispus a ir para a cadeia. O senhor falou do PowerPoint, eu só quero dizer ao senhor... Tralli interrompeu e deu uma desculpa bem das esfarrapadas. Eu só quero dizer ao senhor, por favor, em relação a essa questão do PowerPoint, nossos princípios editoriais, nós fizemos a devida retratação sobre esse assunto, então eu peço que a gente siga com a entrevista. O assunto mudou para o INSS. Logo após o climão, Tralli fez uma pergunta misturando o escândalo descoberto com a promessa de zerar a fila feita por Lula na esperança de devolver o constrangimento. Mas falou. Ainda sobre esse assunto tão importante para o Brasil, que se chama Previdência Social, além de todos esses descontos indevidos, essa fraude bilionária,
né, que começou em 2019, 23, 24, foi descoberta só depois. Tem um problema sério hoje ainda no Brasil que afeta aposentados e pensionistas, que é a fila do INSS. Quando o senhor assumiu esse terceiro mandato, o senhor prometeu zerar essa fila, não zerou a fila. Hoje ela está na casa de 1.300.000 pessoas. Então, eu pergunto ao senhor, o que é que o senhor vai fazer, se reeleito, para oferecer mais qualidade nesse serviço essencial para os brasileiros? Se você prometer que vai a Brasília, eu, a semana que vem, vou anunciar que a fila zerou. A espera de 45 dias vai estar apenas em 251.000 pessoas, que é o normal. Você não pode deixar de dizer, Trali, que no meu governo, os aposentados recebiam aposentadoria, recebiam uma carta em casa dizendo que você tem tempo de aposentadoria, pode me receber. Uma mulher que dava à luz, ela recebia o pré-natal quase junto com a criança. Uma pessoa que estava doente, era imediatamente. As pessoas recebiam em carta os benefícios. Eles desmontaram o Brasil, desmontaram a Previdência. Nós chegamos, tinha 3 milhões de pessoas na fila. E nós vamos entregar agora a fila terminada na Previdência Social. Você está convidado antecipadamente para ir a Brasília assistir o ato em que a gente vai comemorar com os aposentados. O presidente também mostrou que desmontou a quadrilha do INSS e não deixa criminoso se criar durante o seu governo. Explicação que o senhor dá hoje a esses aposentados e pensionistas? Nós já demos a explicação. Primeiro que nós já devolvemos 3 milhões e meio de reais. 3 bilhões e meio de reais. Não tem um aposentado que foi roubado e que não foi devolvido dinheiro. E esse dinheiro vai ser ressarcido pelos bens que nós aprendemos da quadrilha. Uma quadrilha que foi montada em 2019, inclusive com a participação do ministro da Previdência daquela época, e nós passamos 2 anos investigando, tanto a CGU quanto a Polícia Federal. Investigando, porque se a gente faz a denúncia antes da gente ter o processo como um todo, a gente trabalharia facilitando os bandidos. Agora, candidato, e nós fizemos questão de colocar na cadeia as pessoas. Fizemos questão de pegar, fizemos questão de pagar e vamos fazer questão de ressarcir os cofres públicos com os bens que nós aprendemos deles. O Lupe teve tempo para agir, mas ele só suspendeu os contratos 1 ano depois de saber, né, de tomar conhecimento dos fatos. Que explicações ele deu para o senhor? Renata, nem os contratos foram suspensos pelo Lupe. Nós fomos a fundo para investigar, porque a gente não queria que a quadrilha se desmontasse. Mas demorou. Demorou porque a investigação demora. Que explicação? O senhor ficou satisfeito com a explicação? A explicação é que a Polícia Federal trabalhou com muita seriedade. A CGU trabalhou com muita seriedade para investigar. Levou 2 anos. O dado concreto é que a quadrilha foi montada em 2019, foi presa por nós, descoberta por nós, os previdenciários receberam o seu dinheiro de volta e nós vamos receber o que a Previdência pagou para a quadrilha. É simples. O senhor pediu explicações ao Lupe? Não pedimos explicação, ele saiu do governo, Ninguém nunca reconhece que tinha corrupção. Precisou a CGU e a Polícia Federal investigar. E é assim que funciona, Renato, não tem outro jeito de funcionar. Tem coisas que passam 80 anos para se apurar, não se apura. No nosso caso, a Polícia Federal, a CGU, a AGU trabalham para que a gente coloque de pé toda e qualquer denúncia que aparecer. A jornalista Renata Vasconcelos ficou sem resposta após o presidente dar uma aula de economia e história do Brasil após a pergunta liberal da Rede Globo. A dívida pública no seu governo ultrapassou os 10 trilhões de reais. E além do tamanho da dívida, o problema é a direção que ela está tomando. A gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB. E essa trajetória, ela pressiona os juros que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, quero saber do senhor quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você poderia dizer, presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato.
Dos países do G20, eu fui o único que fiz superávit primário durante 8 anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil está com um problema de dívida pública? Porque nós chegamos a 80%, sabe por quê? Porque nós temos há mais de 10 anos sem crescer. Você sabe quando é que o PIB voltou a crescer acima de 2%, Renata? Quando eu voltei à presidência da República. Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5% em 2010? Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5%? E quando eu voltei, ele estava crescendo 1%. Ele só cresceu 3%, sabe, em 2023, 2024, 2025. Então deixa eu te falar uma coisa. Na medida que você começa a crescer a economia, o PIB começa a cair, a dívida começa a cair com relação à dívida. 80% de dívida, sabe, um país, sabe, não é muito se você olhar para os Estados Unidos, essa não olhar para o Japão, olhe para a Itália. Essa trajetória. Você sabe qual é a dívida dos Estados Unidos? 120% do PIB, é 40 trilhões de dólares. Ora, o que é importante é o seguinte, a dívida, sabe, uma parte dela é por conta da taxa de juros. Que vocês defenderam a vida inteira o Banco Central independente. Candidato, o seu ministro... Você está lembrado do Fernando Henrique Cardoso? Trocou 3 presidentes do Banco Central. Eu entrei e fiquei 2 anos com o presidente do Bolsonaro. Porque se você não fizer a pergunta completa, eu vou dizer para você, a mim não preocupa a dívida pública. Eu vou dizer por quê. Eu herdei esse governo em janeiro de 2023 com déficit fiscal de 2,8%. Você sabe quanto que vai ser o orçamento esse ano? Superávit primário de 0,1%. Portanto, se tem alguém nesse país que tem responsabilidade fiscal, sou eu. O combate ao crime fechou a entrevista. E num bloco que passou por vários temas, os jornalistas tentaram espetar Lula. Mas ele tem uma proposta real, quase aprovada no Congresso, e conseguiu explicar. Na sua avaliação, candidato, por que, nesses mais de 20 anos, o crime organizado se espalhou pelo Brasil? Preciso ouvi-lo sobre isso. É importante que a gente contribua para formar as pessoas que estão nos assistindo. Na Constituição de 88, a Constituição aprovou que a segurança pública era da responsabilidade do Estado. A sociedade civil estava cansada dos militares terem ingerência nas polícias estaduais e nós, então, a pedido de todos os progressistas da Constituinte, demos para o Estado. O governo federal ficou com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Penal. Eu estou discutindo no Congresso Nacional, foi colocado para votar agora. Por isso que eu almocei com o Columbre e com o Hugo Mota, votar a PEC da Segurança Pública, porque a hora que for aprovar a PEC da Segurança Pública, eu crio o Ministério da Segurança Pública. Por que eu vou criar o Ministério? Porque primeiro eu quero estabelecer qual é a participação de cada ente federado da segurança pública. Qual vai ser o papel da União, qual vai ser o papel do Estado e qual vai ser o papel do município. Porque aí sim, a gente vai trabalhar muito forte, talvez desmanado. Teve muitos governadores que não quiseram. Tarcísio não quis, Caiado não quis, porque não querem que o governo federal se meta na segurança pública. Candidato, aproveitando, e nós achamos então, que a segurança pública posso aproveitar esse gancho que o senhor falou da coordenação entre governadores, a PEC da segurança, que o senhor está tentando passar no Congresso Nacional. Lembrando, então, que o senhor vai completar 12 anos como presidente. O PT governa a Bahia tem 20 anos. E a Bahia hoje tem 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil. O maior número de mortes violentas de crianças e adolescentes é o triplo da média nacional. Por que o PT não tem conseguido coordenar ações eficientes em segurança na Bahia, mesmo governando o país e o Estado ao mesmo tempo e há tanto tempo, candidato? Não seja injusto com a Bahia. Nenhum governador do Brasil, nenhum, conseguiu resolver o problema da segurança pública. Nenhum conseguiu segurar. Se você pegar do Iapoca, e ninguém conseguiu. Ninguém. Você é de São Paulo, Otávio. Mas nem tem o governo do Estado e o governo federal, candidato. E você, muito menino, cansou de ver as campanhas do Maluf lá em São Paulo? Bandido bom é bandido morto. Cansou de ver carreta passeando com um artista fantasiado de prisioneiro? Ninguém consegue resolver. Só vai conseguir se a gente tiver muito investimento em inteligência. É isso que eu quero fazer. O que é que eu quero fazer? Aprovando a PEC. Nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública, vamos definir qual é o papel da Polícia Federal nos estados, porque você sabe que a Polícia Federal não pode investigar crime nos estados, a não ser que seja crime federal. E nem sempre os governadores pedem. Se não fosse a Polícia Federal, a gente não pegava o assassino da Mariela aqui.
E o governador não queria que a gente viesse investigar. Então, o que é que eu quero? Nós fizemos agora, aprovamos uma lei antifacção, estamos trabalhando a questão do combate ao crime organizado. Por isso eu fui levar para o Trump uma proposta por escrito. Se os Estados Unidos quiser trabalhar junto com o Brasil para combater o narcotráfico e o crime organizado, o Brasil está pronto e preparado. Montamos uma base da Polícia Federal em Manaus para tomar conta da fronteira, com representantes de policiais de cada país da América do Sul, para que a gente possa enfrentar. Por quê? Qual é o meu desejo? O meu desejo é recuperar o território do povo. Sabe, aquela rua é do povo do Rio, não é do bandido. A escola é do povo, não é do bandido. O bairro é da escola. Nós precisamos então enfrentar isso. E enfrentar uma coisa mais grave, que é enfrentar o do andar de cima. Como nós fizemos a Operação Carbono Oculto, que foi a maior operação já feita na história desse país. Nós estamos preparados para muitas operações. O que eu quero é que prefeituras importantes, como o Rio de Janeiro, São Paulo, tem que ter policial com ação de policial. Não pode ficar o policial sem poder prender. Se a gente fizer uma combinação de criar uma espécie de SUSP da segurança pública e a gente trabalhar conjuntamente, eu posso te garantir que o povo brasileiro vai ganhar. E por isso que eu fui conversar com o Alcolumbre. Vamos aprovar a PEC, porque aprovando a PEC, eu crio o Ministério na semana seguinte. E depois de criar o Ministério, não é que ele vai funcionar rapidamente, não. Eu vou ter que convencer o Dario, que está assistindo o programa daqui, de que tem que colocar recurso, porque Candidato, a gente ter uma polícia eficiente e a gente acabar com o crime organizado, a gente vai ter que ter muito dinheiro. candidato, nosso tempo acabou. Nas suas palavras finais, Lula teve 1 minuto, mas não foi o tempo suficiente para falar todas suas propostas. Renata e Trali e telespectadores, sabe que estão nos assistindo, eu quero dizer para vocês que eu vivo hoje, aos 80 anos, o melhor momento da minha passagem pelo planeta Terra. Eu tenho consciência do que nós fizemos nesse país. Eu tenho dito para todo mundo que se você pesquisar desde a proclamação da República até o dia de hoje, você não vai encontrar nenhum governo que fez a quantidade de política de inclusão social que nós fizemos. É muito estranho dizer que o metalúrgico sem diploma universitário é o presidente que mais fez a universidade nesse país. É muito estranho dizer que um presidente sem diploma universitário foi o que fez mais instituto federal nesse país. É importante dizer que quando eu cheguei na presidência, nós tínhamos 5 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho com diploma universitário. Hoje nós temos 25 milhões. E eu quero chegar a 50. Porque eu quero que o Brasil seja exportador de inteligência e de conhecimento. Eu não quero que o Brasil continue exportando, sabe, minério de ferro, soja e milho, sabe, que é muito importante. Mas é importante a gente exportar inteligência, que é isso que vai dar competitividade. Nós vamos fazer um forte investimento em educação, vamos apresentar um plano de educação. Terminou o tempo, candidato. Então, obrigado. Quero agradecer muito a entrevista. Muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, Tado. Obrigado, Renata. Obrigada. Amanhã, o nosso entrevistado é Flávio Bolsonaro, o candidato Flávio Bolsonaro do PL.